Muito bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Então vamos lá. A gente vai dar sequência aqui ao nosso estudo das equações do segundo grau. Hoje nós vamos fazer um assunto, um andamento do conteúdo, melhor dizendo, com dois tópicos muito importantes, mas que requer um pouco mais de trabalho se comparado aos anteriores, tudo bem? Então vamos ver como é que funciona. A gente vai primeiro falar da forma fatorada do trinômio do segundo grau. Lembra quando eu falei para você que existem três métodos de resolução de uma equação do segundo grau? O primeiro método se chama fatoração, mas você deve lembrar que existem vários tipos de fatoração. Fator comum, quadrado da soma, quadrado da diferença, ou completar quadrado, tanto faz, trinômio, tá certo? Então, são vários tipos. Aí tem a equação de Bhaskara, que a gente já falou sobre ela, o método da soma em produto. Hoje nós vamos apresentar mais um tipo de resolução de equação do segundo grau, só que tendo como base uma fatoração de um trinômio, onde eu vou reescrever esta equação do segundo grau a partir das minhas raízes. Tudo bem? Então vamos lá. Então, vamos começar lembrando como é que funciona a equação do segundo grau. Então, você sabe que a equação do segundo grau pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. Isso aqui está claro para você, certo? Lembrando, claro, que nós sabemos que o A deve ser necessariamente diferente de zero. Até aí tudo bem, tudo tranquilo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever essa equação colocando o A aqui e aqui. Observe, eu vou reescrever assim, ó, ax ao quadrado mais abx sobre a mais ac sobre a igual a zero. Até aí tudo tranquilo, né? Perceba que aqui eu posso cortar o A com A e volta para cá. Aqui eu corto o A com A, fica só o C e volta para cá. Agora nós vamos fazer algo interessante. Nós vamos tirar o A como fator comum de toda essa equação. Olha como vai ficar. Vou ter aqui, ó, A que multiplica, tá? Vai ficar x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a igual a zero. Também tudo tranquilo. Lembra que a gente já fez uma fatoração como essa na aula anterior. Bem, aqui a gente vai fazer só uma mudança do sinal para ficar algo bem parecido para ti. Então vai ficar a que multiplica, olha lá, x ao quadrado, aqui que está um dos pulos do gato, eu vou colocar menos, e bem aqui vai ficar menos b sobre a, x mais c sobre a, igual a zero. Tranquilo? Veja que quando eu fizer o jogo de sinal menos com menos, volta para cá. Só que aí eu devo lembrar lá do método de resolução por soma e produto que remonta o produto de Steve. Eu sei que a soma das raízes significa que é x1 mais x2 é a mesma coisa que menos b sobre a. Exatamente o que está bem aqui. E eu sei também que o produto, vamos só colocar aqui, ó. Eu sei que o produto é x1 vezes x2 é exatamente c sobre a, que também é o que está aqui, ó. Confere? Então eu vou fazer agora essa substituição bem aqui. Quando eu realizar essa substituição, você vai perceber que vai aparecer elementos comuns. Vamos lá. Vai ficar a que multiplica x quadrado menos, no lugar de menos b sobre a, eu vou colocar isso aqui, ó, x1 mais x2 vezes x, mais, no lugar de c sobre a, eu vou colocar x1 vezes x2, igual a zero. Ok? Agora nós vamos fazer a distribuição aqui, ó, desses dois termos. Vai ficar a que multiplica x ao quadrado menos
x, x1, menos x, x2, mais x1, x2. Agora perceba uma coisa. Bem aqui, pega esses dois termos aqui, ó. Você vai perceber que há um fator comum aqui. Quem é o fator comum aqui? O x. Ele se repete aqui e aqui. Você vai perceber bem aqui, ó, que também existe um fator comum. Que fator comum é esse? Esse fator comum é o x2, que a gente vai colocar com um sinal negativo para facilitar os cálculos. Vai lá. Vai ficar a que multiplica. Quem é o fator comum? X. Então vai ficar x ao quadrado dividido por x vai dar outro x. Menos x vezes x1 dividido por x dá x1. Certo? E aqui eu vou colocar menos x2 como fator comum. Quando eu colocar o x2 como fator comum, aqui vai ficar exatamente x. E para dar certo o jogo de sinal, aqui vai ficar menos x1 igual a zero. Aqui eu vou fazer uma nova fatoração por agrupamento. Percebe que o que está entre parênteses é exatamente o termo que se repete. Então, eu vou reescrever a que multiplica quem? Que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Percebe que esse termo se repete, eu coloco ele aqui. Aí fica x menos x2. Está aqui, ó, igual a zero. Então, isso aqui é a forma fatorada do trinômio. Lembra? Três termos. 1, 2, 3. E qual é a vantagem, Osés, de eu escrever uma equação do segundo grau dessa maneira? A vantagem é que eu escrevo a equação a partir das suas raízes. Isso torna a minha exemplificação e a minha análise dos resultados de uma forma muito mais clara, como nós veremos em seguida. Tá certo? Então, vou até anotar aqui qual é a vantagem de você usar este método. É que você escreve a equação em função das raízes. Tá certo? Escreve a equação em função das raízes. Essa é a principal vantagem que você tem de utilizar esse método. Tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer dois exemplos de resolução dessa pela forma fatorada, para aí a gente ir para o próximo passo. Tudo bem? Vamos lá, então. Certo, galera? Então, agora, nós vamos resolver dois exemplos que estão aí no teu livro, tá certo? Sobre a forma fatorada do trinômio do segundo grau. Eu coloquei aqui o esquema para representar. Eu já te disse, qual é a vantagem de você escrever na forma fatorada? É que você escreve em função das raízes. Então, no nosso primeiro exemplo, eu tenho aqui, ó, uma equação do segundo grau, em que facilmente os coeficientes, o A é 3, o B é menos 8 e o C é mais 4. Para que eu possa escrever na forma fatorada do trinômio, eu primeiro preciso saber quem são as raízes. Então vamos em busca das raízes. Que tal se nós começarmos pelo delta? Então nós sabemos que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Confere? Então fica fácil ver. Galera, quem é o b? Não é menos 8? Então vai ficar menos 8 ao quadrado, menos 4, o A vale 3 e o C vale 4. Está aqui. Então, nós vamos ter delta igual. Menos 8 ao quadrado, gente, dá 64. Menos 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 4, 48. Quando eu faço 64 menos 48, eu encontro um delta igual a 16. É um delta positivo, portanto vai ter duas raízes reais e diferentes. E tem também uma raiz exata, né, que nós sabemos que é 4.
Então, usando a fórmula do cara ou a fórmula do Bhaskara, menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a, certo? Isso vai ficar como, gente? Vai ficar assim, ó, menos 8, tá? Por causa do jogo de sinal, mais ou menos a raiz de 16, que eu já sei quanto é, dividido por 2 vezes 3, que 3 é o valor de a. Confere? Então, aqui vai ficar x igual a 8, né? Aqui nós vamos fazer o jogo de sinal, mais ou menos 4, porque a raiz de 16 é 4, e aqui vai ficar dividido por 6, certo? Então, significa dizer que nós vamos ter duas possibilidades. A primeira, que eu vou fazer aqui, que eu vou chamar de x1, ela é 8 mais 4 dividido por 6. Perceba que 8 mais 4 é 12, e 12 dividido por 6 vai dar exatamente quanto? 2. É a minha primeira raiz. A minha segunda raiz, que eu vou chamar aqui de x2, ela é 8 menos 4 sobre 6. Quando eu faço 8 menos 4, eu vou encontrar o valor 4. 4 sobre 6, eu posso simplificar por 2, né? Já que os dois números são pares, e eu vou encontrar 2 sobre 3. Então, essas aqui são as minhas raízes, x1 e x2. Então, perceba que agora eu posso reescrever esta equação na forma fatorada do trinômio. De que maneira? Vamos lá. A estrutura é essa. Eu vou pegar o a, está aqui o a. 3 vezes. Aí vamos lá. X menos x1. Quem é x1? 2. Então vai ficar x menos 2 vezes, agora vai ficar x menos x2, que no caso é x menos 2 terços, igual a zero. Pronto, eu reescrevi a mesma equação, só que agora eu estou reescrevendo ela de modo que eu tenha as raízes, que no caso são 2 e 2 sobre 3. Tranquilo? Muito prático, muito fácil. Talvez agora, nesse primeiro momento, como nós estamos ainda com o conteúdo em andamento, fica aquela dúvida, mas para que vai me servir isso? Você vai ver, quando nós chegarmos na resolução de problemas, ou mesmo em sistemas, como é bom você usar a forma fatorada, porque vai ter casos com frações, por exemplo, que você vai poder cancelar, tá certo? Você vai ver a utilidade mais à frente, se acaba. Vamos fazer essa última aqui, para a gente fechar essa primeira parte da nossa aula. Bem, aqui os coeficientes, você sabe que aqui tem um 1, então aqui é o A, o B é menos 17 e o C é 72. De novo, vamos começar encontrando o delta. Nós sabemos que o delta é B ao quadrado menos 4AC, então eu posso fazer menos 17 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 72, certo? Galera, menos 17 ao quadrado é 17 vezes 17, certo? Com o sinal de menos, menos com menos vai dar mais. Então isso aqui vai dar 289. Menos... Galera, 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 72 vai dar 288. Quase não dá aqui no quadro, certo? Então, quando eu fizer 289 menos 288, ou besteira, a gente chega no delta igual a 1. Tranquilo. De posse do delta, eu venho para cá. Ó. Eu vou usar a fórmula de Bhaskara, ou a fórmula do cara. Vai ficar x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Certo? Então, vai ficar menos 17, mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1, já que o a vale 1. Aqui eu vou fazer o jogo de sinal, vai ficar menos com menos, vai ficar mais, então vai ficar 17, mais ou menos 1, já que a raiz quadrada de 1 é o mesmo, dividido por 2, ok? Beleza, galera, agora ficou fácil. O
Quem é x1? x1 é 17 mais 1 sobre 2. Isso é 18 por 2. Então dá 9. Confere? Quem é x2? Veja, x2 é 17 menos 1 sobre 2. Então vai dar 16 sobre 2, que vai dar 8. Então eu posso, tá aqui as minhas raízes, né? 9 e 8. Eu vou reescrever esta equação do segundo grau na forma fatorada do trinômio. Como é que fica? Fica assim, ó. O A, quanto é que é o A? O A é 1. Esse 1 eu estou colocando aqui só para seguir a estrutura, mas na prática você não colocaria esse 1, tá certo? Aí veja, vai ficar x menos x1. Quem é o x1? 9. Vezes x menos x2. Quem é o x2? 8. Então, aqui está a mesma equação que nós tínhamos anteriormente, só que agora escrita em função das suas raízes. Muito fácil, muito prático de você trabalhar. Tudo bem, gente? Agora, fica a cargo de você pegar o seu material e treinar. Lembrando, matemática é um processo de repetição. Você tem que treinar e fazer bastante exercício. E qualquer dúvida, estamos a postos. Tudo bem? Agora a gente vai ver mais um tópico para finalizar nossa aula de hoje. Vamos a ele. Certo, galerinha? Então, para fechar nossa aula de hoje, eu quero apresentar para vocês como é que a gente resolve um sistema de equações do segundo grau. Lembrando que é o seguinte, para eu ter um sistema de equações do segundo grau, basta que eu tenha uma das equações sendo do segundo grau. Eu não preciso ter as duas equações sendo do segundo grau, tá? Claro que isso também é um sistema do segundo grau, mas basta que uma seja quadrática, que já é considerada do segundo grau. Então, eu tenho esse sistema aqui. Como é que eu resolvo ele? Então, eu percebo que eu tenho x menos y igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 41. Então, eu vou colocar aqui para ti o passo a passo. O que você deve fazer? O primeiro passo que você vai ter, tá certo? É isolar uma das variáveis. O primeiro passo é esse. Como assim, Osés? Eu tenho variável x e variável y. Eu vou resolver a equação do segundo grau ou na variável x ou na variável y. Eu não vou resolver nas duas variáveis. Então, fica fácil eu notar que dá para eu isolar aqui a partir da primeira equação. Note, a primeira equação é x menos y igual a 1. Certo? Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer x igual 1 mais y. O que foi que eu fiz? Eu apenas passei o menos y para o outro lado com o sinal trocado. Então, aí eu já completei o meu primeiro passo. Entendeu? O meu primeiro passo é exatamente isolar uma das variáveis. Vou até colocar aqui. Isolar uma das variáveis. Já fiz isso. Ok? Certo? Vamos ao segundo passo. O segundo passo é, uma vez você tendo isolado uma das variáveis, é você substituir isso na outra equação. Então, eu vou chamar esse segundo passo de substituição. Você vai substituir. No lugar desse x aqui, ó, você vai colocar 1 mais y. Vamos lá? Então, vai ficar 1 mais y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 41. Tranquilo? Sem nenhum problema, né? Vamos agora perceber que eu posso desenvolver isso aqui. Vamos lá. Quadrado do primeiro, que é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado igual a 41. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos organizar tudo agora. Perceba que aqui nós temos 2y ao quadrado. Então, 2y ao quadrado mais 2y
mais 1 menos 41 igual a 0. Perceba que eu passei esse rapazinho aqui, ó, 41 positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, eu vou ter 2y ao quadrado mais 2y menos 40 igual a 0. Agora, você vai para o terceiro passo. Qual é o seu terceiro passo? Você vai resolver a equação do segundo grau. E aí, como é que eu resolvo? Resolver a equação do segundo grau. Tá, e qual é o método que você utiliza? Aí fica a seu critério. Tá? Você é o cliente, você escolhe o método. Você pode escolher da melhor maneira que você achar. Some produto, tanto faz. Tá tranquilo? Vamos lá então. Vamos resolver essa equação. Eu vou tentar resolver ela por soma e produto para ver se fica melhor para você. Vamos lá então. Vai ficar assim, ó. 2y ao quadrado mais 2y menos 40 é igual a 0. Perceba que todos os coeficientes aqui são pares. E aí você vai lembrar o seguinte, mas Osés, você falou na aula passada, que eu só devo usar soma e produto quando A for igual a 1. Pois bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir toda essa minha equação aqui por 2. Quando eu dividir ela toda por 2, vai ficar y ao quadrado mais y menos 20 igual a 0. Agora perceba que o A é igual a 1. Então, a soma, vamos lembrar, é menos B sobre A. Bem, vai ficar menos 1 sobre 1. Então, a soma é menos 1. O produto é C sobre A. Então, é menos 20 sobre 1. Então, menos 20. Então, a solução desta equação é muito fácil. É dois números que somados dê menos 1 e que multiplicados dê menos 20. Vamos lá. Então, eu quero y1 mais y2 tem que ser igual a menos 1. y1 vezes y2 tem que ser igual a menos 20. Lembra que eu falei para vocês que eu sempre gosto de trabalhar com o produto? Por exemplo, aqui está menos 20, né? Vamos pensar aqui em duas possibilidades. Eu quero que a soma dê menos 1 e que o produto dê menos 20. Tranquilo? Então vamos lá. Vai ficar assim. Vamos pensar em 4 vezes menos 5. Que tal? 4 vezes menos 5. Se eu multiplicar 4 vezes menos 5, vai dar menos 20. Opa, já bateu aqui. E se eu somar 4 mais menos 5, vai dar menos 1. Então, já tenho as minhas raízes. Quais são elas? y1 é igual a 4 e y2 é igual a menos 5, porque atendem. Essas são as raízes desta equação. Essas são as raízes para o y, mas eu tenho que vir ver aqui quais são as possibilidades para o x. Então, eu vou substituir. É o quarto passo. Vamos reforçar aqui que essas são as raízes. A gente vai para o quarto passo agora, que é testar na outra equação. Quarto passo. Percebe que é um processo um pouco longo, não é tão simples. O quarto passo é fazer esse teste aqui. Testando. Vou chamar isso aqui. Ok? Qual é o teste que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte teste. X é igual a 1 mais, não é isso? Y. Quais são as duas possibilidades? O y pode ser 4 e o y pode ser menos 5. Tudo bem? Então eu faço assim, ó. Quando o y for igual a 4, você vai ter o seguinte. Acompanha comigo. Eu tenho a seguinte possibilidade. Quando eu colocar o 4 aqui, vai ficar 1 mais 4, 5. Então, x1 vai ser 5. Ok? Quando eu colocar o y2, que é menos 5, aí eu vou fazer o teste. Quando eu colocar o menos 5 aqui, vai ficar 1 mais menos 5, que vai dar menos 4. Então, o x2 é menos 4.
Tu percebe que eu tenho os mesmos valores, só que trocando os sinais, tá certo? E agora a gente vai fazer um teste aqui, ó. Vamos lá. Quanto é o x? X é 5. 5 menos 4, ó. 5 menos 4 dá exatamente quanto? 1. Veja, aqui, ó. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. 25 com 16, 41. Então, esse aqui, tranquilamente, bateu. Certo? Agora, vamos ver esse aqui. Quanto é o x? O x é menos 4. Menos com menos vai dar mais. Então, menos 4 mais 5 dá 1. E aqui você vai fazer o mesmo cálculo elevado ao quadrado, que também vai valer 41. Então, está aqui as minhas soluções. Vamos escrever elas. Solução, eu vou ter duas combinações possíveis. Qual é a primeira combinação? A primeira combinação é essa daqui. 5 para x e 4 para y. 5 para x e 4 para y. Qual é a segunda? É menos 4 para x e menos 5 para y. Menos 4 para x e menos 5 para y. Tudo bem, gente? Percebe que é um processo bem trabalhoso, são 4 passos aqui e eu fiz com calma contigo. Só dá para resolver uma, senão fica muito longo o processo. Mas aí, como a gente vai ter nossa aula no Meet, a gente pode estar fazendo outros para você ver como é que funciona. Tá certo? Tente fazer os exercícios e qualquer dúvida você já sabe onde nos encontrar. Tá certo, galera? Então a gente vai encerrando a aula por hoje. Tá certo? E te convidando já para na próxima aula a gente fechar esse assunto de equação de segundo grau para a gente ir para a geometria. Tá certo, galera? Foi um prazer estar contigo hoje. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, galera!